diria, assim, até por isso que eu tinha perguntado, né, da questão globalizada da Barbos, o que você diria que são as principais jabuticabas ou as principais, enfim, características nossas que se diferenciam aí de outros mercados? Olha, o Brasil é um país muito grande, né? Tem dimensão continental. Então é muito difícil dizer o que é o Brasil. A Uhum. gente precisa entender o que são os Brasis, todos a que a gente tem que se submeter. Quando a gente fala de ressarcimento, por exemplo, nós estamos falando sobre a possibilidade de imputar responsabilidade em face de uma empresa que tenha sido uma eventual causadora de um sinistro, e essa empresa ela pode estar sediada em qualquer um dos 27 entes federativos que nós possuímos, né? E, portanto, a gente primeiro tem que entender qual é o tipo de evento, qual é o tipo de responsável e onde a gente vai ter de litigar. É muito diferente você trabalhar, por exemplo, com ressarcimento em face de uma grande transportadora sediada no Porto de Santos ou litigar em face de um pequeno transportador no interior da Bahia. Porque o poder econômico daquele transportador é diferente, o poder judiciário tem uma visão eventualmente diferente, a velocidade da prestação jurisdicional é diferente, a solvência daquele transportador vai ser outra. Então, a gente sempre vai ter que identificar como atuar sinistro a sinistro, caso a caso. Isso sempre é visto antes de entrar com o processo, antes de entrar com, como é que fala, extrajudicial ali? Exato. Porque às vezes, beleza, eu vou ganhar, mas não vou levar. Vale a pena entrar com o processo? Isso é discutido, Yuri? Isso é discutido. Na verdade, historicamente, a gente sempre teve que fazer uma dupla análise. Hoje ela é tríplice, né? Mas a dupla análise qual era? Análise de viabilidade jurídica. Uma vez paga a indenização, a seguradora vai entender se existe um terceiro responsável e se a gente pode vencer um processo, né? Então, se aquele terceiro ali de fato é responsável civil, essa é a primeira etapa, a análise jurídica. A segunda etapa é a análise econômico-financeira para identificar se vale a pena despender energia, despender valores, né, para que a gente consiga buscar essa recuperação no futuro, porque eventualmente aquilo pode não valer a pena. Se a gente está diante de um transportador muito pequeno, de uma empresa que está em vias de iniciar uma recuperação judicial, um processo de falência, a gente tem que apontar isso, porque senão a gente vai buscar um litígio, vai gerar custo e não vai valer a pena no futuro. E hoje a gente tem uma análise adicional também que sempre releva, que é uma análise de interesse comercial da seguradora. Então, a seguradora ela precisa identificar se vale a pena litigar com aquela empresa, sendo que aquela empresa ela é uma segurada dentro de casa, ou ela pode vir a ser uma segurada com grande potencial de implemento de prêmio, né? Então, ela vai ter que colocar na balança para ver se vale a pena entrar em uma briga para eventualmente buscar um ressarcimento em um sinistro e perder depois um cliente, né? Essa análise tem que ser feita. A seguradora, ela, antes de mais nada, é um ente de mercado, é um agente de mercado. Ela sempre vai ter que analisar o interesse dela em litigar ou não com quem quer que seja. Então, essa análise hoje ela é tripla, né? Para que a gente, de fato, vá litigar em face de uma empresa em juízo. Tudo isso a gente tem que fazer, é uma atividade, é o beabá do ressarcimento nosso, né? Legal. Qualquer seguradora, quando manda um caso para a gente, fala, olha, vocês podem analisar esse caso, esse pagamento aqui, para ver se a gente tem um terceiro responsável, o que deve ser feito? Qualquer analista de ressarcimento hoje, dos prestadores em geral, com a Barbos não é diferente, ele vai ter que se debruçar sobre esse sinistro e identificar se estão presentes esses três requisitos, né? A viabilidade comercial, eventualmente o cara pode até ser um segurado. Isso é uma coisa que é muito corriqueira quando a gente fala de transporte rodoviário, né? Eventualmente ele tem a pólice de responsabilidade civil dentro da companhia, então não faz sentido litigar, né? A viabilidade jurídica, se de fato existe um terceiro responsável, e a econômico-financeira, se vale a pena a gente despender valores para tentar uma execução no futuro, ou se a gente vai patinar e não levar a nada depois. Eu imagino que naquela época, antes da lei 14.599, era um pouco mais complicado, né? Porque às vezes você tinha muitos casos em que você tinha a apólice de embarcador junto com a apólice estipulada de transportador, né? E agora voltou-se a DDR, para ser praticada a DDR total, né? Isso, na tua visão, ela trouxe mais oportunidades para o ressarcimento ou não? Em geral, não, né? Via de regra, a DDR total ela visa extinguir a possibilidade de ressarcimento, mas parece que houve uma análise um pouco equivocada sobre o espírito da lei. O que a reforma quis instituir. Uma análise um pouco mais detida sobre o conteúdo da legislação nos leva à conclusão de que
o risco ele deve ficar um pouco mais alocado na responsabilidade do transportador. Isso é correto. Antigamente, antes da reforma, ele tinha o dever de contratar o seguro da responsabilidade civil dele para aqueles eventos que a gente considera os tradicionais, um tombamento, por exemplo. E hoje ele tem um dever também de ter uma apólice para uma situação que antes era facultativa, o famoso RCF, né? Isso. De desaparecimento de carga, agora seria uma situação de contratação obrigatória. Até aí tudo bem, eu acho que é um movimento adequado e natural você alocar o seguro dentro da responsabilidade civil, porque tinha muito transportador que ficava vulnerabilizado economicamente, no caso de um roubo, no caso de uma apropriação indébita por um motorista, né? Ele acabaria tendo que pagar com patrimônio próprio, e seria muito delicado para um transportador de pequeno, de médio porte, ele ter que pagar uma carga de 1 milhão, de 2 milhões, né? Então a ideia dessa reforma era fazer com que ele fosse obrigado a contratar o seguro da responsabilidade também, em caso de desaparecimento, para que ele não tenha que responder com o patrimônio próprio. Só que a partir dessa reforma da lei, que é uma reforma que é interessante e que não obstaria a possibilidade de ressarcimento, houve uma manobra que não devo dizer manobra, mas houve a retomada de uma prática antiga de concessão de DDR total, e que me parece agir em desabono à ideia de contratação do seguro obrigatório. Porque se o transportador ele não é mais responsabilizável porque ele tem uma DDR total, ele vai perder o interesse em contratar o seguro dele, correto? Se tem uma DDR e ele não vai mais ser responsável, logo, porque ele vai ter que pagar o prêmio do seguro ali, sobretudo do RCF, do então chamado RCF. Então, parece que o mercado ainda vai ter que amadurecer a compreensão da lei e a possibilidade de fato se conceder essa dispensa de direito de regresso ou não. A SUSEP vai ter uma função muito importante nesse sentido, para identificar se de fato esse instrumento, a DDR, ela pode ser concedida e se ela pode ser concedida de uma maneira totalizante, né? Não me parece que no longo prazo a prática da DDR total ela vai vingar, porque ela desestimula a contratação do seguro obrigatório do transportador.